reino de amigos, e que quando Deus quer nos abençoar, Ele não nos dá coisas, Ele nos dá pessoas. Eu louvo a Deus também pela vida da minha esposa, que está aqui na frente, que completou esse mês, na verdade, completou nessa semana 21 anos. Eu não vou dar mole, né, irmão? Aleluia. Está aqui essa linda serva de Deus. Eu tenho sempre falado também que se a minha vida fosse um filme, ela seria o efeito especial. Se a minha vida fosse um deserto, ela seria o oásis. Aleluia. É uma bênção na minha vida essa serva de Deus. Abra sua Bíblia em nome de Jesus. Epístola do apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo de número 16. É um texto muito conhecido. Quero agradecer também ao querido pastor Silas pela ordenação no domingo passado. Eu venho de uma igreja onde a escadinha eram muitos degraus. Começava com cooperador, aí depois auxiliar de trabalhador, depois trabalhador, depois diácono, aí então presbítero, que eram os obreiros que dirigiam a igreja. Lá na igreja que eu era, os presbíteros dirigiam a igreja. Então era uma estrutura institucional diferente da DEVEC, e eu passei aqui para a DEVEC nesse modelo, e a pastor Silas me recebeu aqui e me levou ao pastorado, e com muita gratidão no meu coração. Obrigado, meu pastor, muita gratidão mesmo. Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 16, é um texto muito conhecido, e eu quero ministrar uma palavra muito simples, mas de Deus ao seu coração. Diz-nos assim a palavra do Senhor, Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. No 3, você pode, por obséquio, ler essa segunda parte do versículo 16, no 3, 1, 2, 3. A nossa sociedade, recentemente, ela passou por uma mudança nas questões trabalhistas, e foi feita uma lei que e regulamentou uma questão que a gente conheceu como terceirização do trabalho. E eu assisti algumas palestras sobre essa questão, e que está havendo uma mudança no mercado de trabalho, que eles chamam de a terceirização. Na nossa sociedade hoje, quase tudo é terceirizado. Quando você tem a experiência de querer comer alguma coisa e você não quer sair de casa, via de regra a gente pega um aplicativo, seja qualquer que seja esse, e a gente faz um pedido de alimentação. A gente está terceirizando fazer a comida ao restaurante, e está terceirizando por tabela a entrega. Antigamente a gente tinha que ir buscar, hoje em dia tem a entrega. Há um tempo atrás, um amigo meu ia casar, bem antes da pandemia, e eu o visitei e perguntei para ele: como é que você está? Está preocupado com as questões de casamento, alugar o salão de festa, ornamentar tudo, como é que está essa questão? E eu lembro que ele me falou assim: não, eu contratei um personal de casamento, e eu não me preocupo com mais nada. Eu respondi um formulário das minhas cores favoritas, das flores favoritas da minha esposa, e eu não quero saber, eu só vou chegar arrumado para casar, e glória a Deus, aleluia. De modo que a gente está terceirizando tudo na nossa sociedade. A nossa sociedade é a sociedade da terceirização. Entretanto, algumas coisas não podem ser terceirizadas. Algumas coisas, por mais que a tecnologia avance, por mais que novos meios de trabalho sejam criados por causa da tecnologia, algumas coisas na vida humana e também na vida espiritual nós jamais poderemos terceirizar. Por exemplo, você pode terceirizar, como eu já disse, comprar a alimentação.
Você pode terceirizar fazer a alimentação. Você pode terceirizar entregar ou buscar a alimentação e contratar alguém por tabela para entregar na sua porta. Mas você não pode terceirizar se alimentar por você. Quem tem que se alimentar é você. Se você não se alimentar, não vai ter utilidade nenhuma. Ninguém pode comer o alimento por você. De igual modo, esse meu amigo que eu usei como exemplo, ele terceirizou o casamento quase todo. Mas não dá para terceirizar e ir para a lua de mel. Quem tem que ir para a lua de mel é ele. Então, você pode terceirizar muitas coisas, mas outras são impossíveis de serem terceirizadas, como, por exemplo, tomar banho. Quem tem que tomar banho é você. Quem tem que dormir é você. E levando para o mundo espiritual, que é o nosso objetivo nessa oportunidade, a oração é uma das coisas que nós jamais poderemos terceirizar. É muito importante nós entendermos que é normal nós pedirmos a ajuda de alguém em oração, nós termos pessoas que nos ajudam em oração. É natural, é normal e é até muito bom que a igreja se organize num propósito comum de oração. Nós fazemos isso com frequência e isso é muito proveitoso. Mas a grande questão é que quando o assunto é a sua vida em particular, é você que tem que orar por você. Nenhuma oração pela tua vida é mais forte do que a que você mesmo pode fazer. Então eu quero começar abrindo um parêntese e te dizendo que nós não temos um personal de oração. Quem tem que dobrar o joelho e orar pela tua vida primeiramente é você. Lá fora nós estamos acostumando com um modelo de guru. Hoje em dia tem guru para tudo, coaching para tudo. Mas que eu quero te dizer que no mundo espiritual o caminho foi aberto entre você e Deus por Jesus Cristo e você tem acesso ao Pai. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer essa simples palavra e te instruir, porque Ele quer ouvir mais a tua voz em oração. Irmão, oração é tema constante na Bíblia. Oração é um tema de todos os livros da Bíblia Sagrada. E se tem uma coisa que nós não podemos deixar jamais de fazer, é de orar. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer que tem coisas que só serão liberadas sobre a sua vida quando você orar a Ele. Tem vitórias que só vão chegar quando você começar a clamar de forma incessante e constante. Tem coisas que só vão destravar e você vai entrar num novo nível através da porta da oração. Quando a gente olha para a Bíblia, nós percebemos os personagens que viveram uma vida de oração e com frequência viveram uma vida de bênção, uma vida de milagre. Eu sempre digo que o único lugar onde bênção vem antes de oração é no dicionário. Na vida cristã é primeiro joelho dobrado, depois vitória na vida. Aleluia. Então quando a gente olha para Abraão viveu uma vida de oração. Abraão fez uma oração de intercessão pelo seu sobrinho Ló, e Deus livrou Ló em Sodoma e Gomorra. Se você orar, Deus pode livrar pessoas da tua família da morte, da perdição. Quando a gente olha para o filho de Abraão, Isaque casou com uma mulher estéril, Rebeca, e tinha a promessa de ser pai de uma multidão. E a Bíblia diz em Gênesis que Isaque orou incessantemente, insistentemente. E a Bíblia diz que Deus abriu a madre de Rebeca e deu Rebeca à luz a gêmeos. É interessante que é o primeiro registro de nascimento de gêmeos na Bíblia. É o registro de nascimento de Esaú e de Jacó, filhos de Rebeca. Porque se você orar, Deus pode fazer o inédito acontecer na tua vida. Se você orar, aquilo que nunca aconteceu na história da tua família pode acontecer na tua vida. Aquilo que nunca aconteceu na história daquela empresa pode acontecer na tua vida. O inédito é acessado por aqueles que oram. Aleluia, glória a Deus. Por sua vez, o filho de Isaque, Jacó, também viveu uma vida intensa de oração. Jacó fez uma oração em Gênesis, quando estava retornando para a sua terra. Deus tinha aparecido para ele em sonho e dito a ele: volta para Betel. E Jacó estava retornando e temia o encontro com Esaú, porque ele tinha saído em uma situação muito difícil de casa, e ele temia porque Esaú era agressivo, e vinha com homens armados.
e ele orou para que Deus tocasse no coração de Esaú, e a Bíblia diz que quando Jacó reencontrou com Esaú, houve paz entre eles. Esaú o abraçou. Se você orar, Deus pode te dar paz entre você e aquela pessoa. Eu creio que quando nós oramos, Deus toca em corações em nosso favor, aleluia, glória a Deus. Por sua vez, os descendentes de Jacó ou Israel viveram uma vida de oração. Êxodo registra para nós a oração coletiva do povo. Quando o povo estava sendo oprimido por Faraó, eles começaram a orar. Deus aparece a Moisés em Êxodo 3 e diz assim: Moisés, eu ouvi a oração do meu povo e eu vi a aflição deles, e eu desci para os fazer subir para uma terra boa que mana leite e mel. Moisés foi uma resposta de oração. Moisés, por sua vez, também, além de ser resposta de oração, viveu uma vida de oração. Moisés orava tanto que ele ficava 40 dias e 40 noites sem se alimentar, no cume do monte, só em oração. E foi nesses períodos de muita oração que Deus revelou para Moisés como foi a criação de tudo, o Gênesis, que Deus revelou para Moisés como seria a construção do tabernáculo, que Deus deu a Moisés as tábuas da lei, porque a oração é um lugar de revelações tremendas de Deus para a nossa vida. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, aleluia. O lugar da oração é um lugar de revelação. Moisés viveu uma vida de oração. Por sua vez, o sucessor de Moisés, Josué, também viveu uma vida de oração. Josué fez uma oração, e eu já comentei sobre isso aqui uma vez, em uma determinada batalha, que estava anoitecendo, e ele estava prestes a vencer a batalha. Josué estende a mão e faz uma oração, dizendo que o sol se detivesse em cima de um vale chamado Aijalon, e o sol não tem movimento. É interessante você saber disso. Obviamente, muitos já sabem, o sol não tem movimento, mas Josué orou pedindo a Deus que parasse o sol. Mas o que é interessante é que Deus ouviu a oração de Josué, entendeu o que ele queria dizer e parou a terra, porque o que tem movimento é a terra, rotação em torno de si mesmo e translação em torno do sol, porque quando você ora com as tuas palavras, Deus te ouve e entende aquilo que você quer dizer. Aleluia, eu vim entregar uma palavra de Deus para alguém aqui essa noite, independente do complicado que seja o contexto, se você orar, Deus pode colocar todas as coisas no seu devido lugar. Aleluia, glória ao nome de Jesus. E a Bíblia diz que Deus deu vitória naquele dia para Josué, no período dos juízes. O povo com frequência fazia orações, e infelizmente era sempre uma oração de retorno, porque o período dos juízes foi um período de muita inconstância espiritual do povo, de modo que eles pecavam contra Deus. Aí Deus permitia uma nação vizinha os oprimir. Quando eles estavam sendo oprimidos, eles se arrependiam, se quebrantavam, oravam a Deus novamente. Aí Deus vinha e levantava um libertador. Isso é importante, porque o povo errou diversas vezes, o povo errou inúmeras vezes, o povo pecou muitas vezes, mas todas as vezes que eles se inclinavam em oração a Deus, Deus os respondia e os perdoava. Eu sempre digo que não importa para quão longe você vá, você sempre estará a uma oração de distância de Deus, aleluia. Então eu não sei aqui por que caminho você andou. De repente tem algum amigo ou amiga que está nos visitando essa noite. Eu não sei o que você fez, eu não sei o que você falou, eu não sei o que você pensou, mas Deus me deu essa palavra para o seu coração essa noite, para te dizer, se você orar hoje, Ele pode te perdoar, te restaurar, e Ageu 2:9 pode se cumprir na sua vida. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, se você orar. Aleluia, Deus pode restaurar. Então, após o período dos juízes, esse período inclusive é encerrado por causa de um homem que Deus levanta na oração. A Bíblia diz que Ana era com frequência oprimida por Penina, e Penina começou a oprimir Ana, e Ana não viu outro lugar senão para o lugar da oração. Ana percebeu que ela não tinha alternativa senão orar.
Ana percebeu que ela não tinha saída se não orar, e ela entra no tabernáculo e faz uma oração e um voto. Certas situações na nossa vida, Deus permite porque elas afunilam o nosso caminho e nos dão como única opção a oração. E você precisa entender uma coisa: orar é falar com aquele que pode resolver o seu problema. Eu vim profetizar para alguém que tem boca para dar glória a Deus essa noite. De repente o médico não resolveu, o advogado não resolveu, o juiz bateu o martelo contrário, mas Deus pode resolver esse problema, aleluia. Glória a Deus. Quando tudo que você puder fazer for orar, você vai perceber que a melhor coisa que você poderia ter feito desde o começo era orar. Deus abriu a madre de Ana e deu a ela um filho, Samuel. E Samuel foi o responsável pela mudança sociopolítica em Israel, da teocracia, onde Deus era o governante do povo, para uma monarquia, porque foi Samuel que ungiu tanto Saul, primeiro rei de Israel, como também Davi. Por sua vez, o período dos reis foi um período de muita oração. O próprio rei Davi foi um rei de muita oração. Os salmos que nós lemos, como muitas vezes louvor, além de louvor também eram orações. Davi orava o salmo. Eu imagino Davi orando e dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Os salmos são conjuntos de oração e também de louvor, que não dizer de salmo de número 51, que é um salmo de quebrantamento e oração de Davi, na minha opinião, um dos mais belos da Bíblia Sagrada, quando ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar de novo a alegria da tua salvação. Oh, glória a Jesus. É uma oração. O período de oração, o período dos reis, foi um período de oração. A gente conhece o profeta Elias, e eu não lembro se eu já preguei sobre Elias aqui, mas foi tanta mensagem que eu já preguei aqui na igreja. Mas Elias foi um profeta de oração. Ele orou muito. Ele orou no momento em que ele aparece a Israel, em 1 Reis 17, Elias aparece apontando o dedo para Acabe, dizendo: vive o Senhor, em cuja face eu estou. Ou seja, eu vivo uma vida de oração, que nem orvalho nem chuva cairá do céu. É interessante abrir um parênteses, para você entender que quando Elias entrou na corte de Acabe, apontou para Acabe e disse: não vai haver chuva, Elias não estava afrontando Acabe, Elias estava afrontando a potestade que Acabe estava adorando, porque com o casamento de Acabe e Jezabel, foi introduzido em Israel o culto a Baal e a Zera, que eram os deuses da chuva, os deuses da fertilidade. Então Elias entra no palácio de Acabe, não para afrontar Acabe, mas para apontar para aquela potestade, como que dizendo assim: você está adorando a um Deus que diz que manda chuva, eu sou servo do verdadeiro Deus e não vai ter chuva. Ai, irmão, eu sinto a presença de Deus nessa palavra. Eu quero abrir um parênteses para te dizer uma coisa: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Muitas vezes você está atacando a pessoa, quando você deve dobrar o teu joelho a um espírito maligno por trás daquela pessoa. Eu vim aqui liberar uma palavra no mundo espiritual sobre a tua vida. Você vai atacar o alvo certo, e as coisas vão para o seu devido lugar. Oh, glória ao nome de Jesus, glória a Jesus. Elias lança essa palavra no mundo espiritual. Você vai sair daqui essa noite e você vai lançar uma palavra no mundo espiritual, na tua casa, naquele ambiente de trabalho, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que Deus visita Elias e diz: vai para o ribeiro de Querite. Elias vai, e ali ele fica em oração. Aí Deus diz a Elias: vai-te e mostra-te a Israel. Você conhece a história. Ele vai para o desafio do Monte Carmelo. Quando ele sobe no Monte Carmelo, e ele faz aquele desafio com os profetas de Baal e de Azera, e Elias ora para Deus mandar fogo, e aí Deus manda fogo e consome tudo aquilo que ele tinha colocado no altar. A Bíblia diz que ele encerra com a vida dos profetas de Baal e de Azera. Deus respondeu Elias. Aí novamente Elias vai fazer uma oração, agora para Deus mandar chuva junto com o moço, e ele ora de forma constante por 7 vezes. Na 7ª vez o moço olha para o céu e diz: tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí Elias olha para o moço e diz: avisa Acabe que agora o nosso Deus vai mandar chuva. A nuvem pode ser pequeno,
mas a chuva vai ser abundante, aleluia, porque quando você ora, Deus manda nuvens, Deus manda sinais. Às vezes o sinal é do tamanho da mão de um homem, mas fica tranquilo, não dimensione o tamanho da chuva pelo tamanho da nuvem, do sinal. Às vezes o sinal é pequeno, mas a chuva vai ser abundante sobre a tua vida. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Aí Elias ora e começa a chover. Jezabel fica furiosa com o que Elias tinha feito e faz uma ameaça dizendo que iria matar Elias. Você conhece a história? Elias abandona o moço e foge sozinho. Quando ele foge sozinho, ele vai fazer a oração, a maior besteira que ele vai falar na vida dele, ele vai falar sozinho. Em momentos de tristeza e de muita angústia, não é bom você ficar sozinho. É bom você ter alguém com quem conversar, alguém para você poder falar, alguém para você poder botar para fora, porque falar cura. Elias ficou sozinho e ele fez uma oração, a única oração que Deus respondeu diferente do que ele queria. Ele fez uma oração dizendo: Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E aí Deus respondeu também essa oração de Elias. Deus mandou o anjo tinha alimento, o anjo acordou Elias que estava dormindo e disse: come e bebe, porque muito longo te será o teu caminho. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu abro mais um parêntese para te dizer que quando você ora, Deus sempre responde. Muitas vezes não é como você quer, é do jeito que Ele quer, mas a boa notícia é que do jeito dele é muito melhor do que do seu jeito. Aleluia, Deus não respondeu como Elias queria, porque se Deus respondesse aquela oração de suicida que ele fez, e que muita gente faz, ele teria morrido, Deus teria o matado, mas Deus não respondeu. Sabe por quê? Porque Deus não tinha para Elias a morte, Deus tinha um arrebatamento para ele, aleluia. Ele não provou a morte. Quando Deus não te responde do jeito que você quer, é porque o que Ele tem para a tua vida é muito melhor do que aquilo que você estava pedindo. Creia assim, aleluia. Elias ora e Deus responde. Tem um personagem também nesse período dos reis, que a história dele está lá no primeiro livro das crônicas, se não me falha a memória, capítulo 4, verso 9 e 10, que é um homem chamado Jabes. Jabes nasceu com uma dificuldade, e ele recebe esse nome, filho de dores, filho que me causou dor. Jabes nasce marcado para sofrer, nasce marcado para uma vida de dor, para uma vida de humilhação, para uma vida de sofrimento, mas ele vai transformar a própria história, quando a Bíblia diz que ele faz uma oração quebrantada a Deus, e ele diz: Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor alargar os meus termos, me livrar e me poupar do mal, do sofrimento. Irmão, uma oração mudou completamente a vida de Jabes. Eu não sei que palavras lançaram contra você, mas eu vim te dizer essa noite, que uma oração pode mudar a história da tua vida, aleluia, glória a Deus. Eu creio no poder da oração. E sabe o que a Bíblia diz? Que Deus fez lá Jabes o mais ilustre entre os seus irmãos. Ele era um homem ilustre, honrado e respeitado, e Deus fez isso. Mas é interessante entender também que Deus não mudou o nome de Jabes. É curioso que sempre que Deus muda radicalmente a vida de um homem na Bíblia, Deus muda também o nome. Mas no caso de Jabes não, Deus mudou a vida e não mudou o nome. Era para Jabes não esquecer que quem tinha feito foi Deus através da oração. Ai, irmão, merecia um glória a Deus mais empolgado da tua parte, porque às vezes Deus vai te dar vitórias, mas certas coisas Ele não vai mudar, para te manter percebendo que quem faz é Ele, quem levanta é Ele, quem prospera é Ele, quem abre é Ele, quem entende isso e pode abrir a boca com mais quietude e dar um brado de glória a Deus. Aleluia. Eu gosto do profeta da oração também, que é Daniel. Daniel viveu uma vida intensa de oração. A oração fez Daniel se destacar dos demais e viver uma vida de excelência. Daniel capítulo 6, a Bíblia diz que Daniel se destacou e Dário percebeu nele um espírito excelente. Irmão, uma das coisas que atrai a excelência para a tua vida é a oração. Deus ama a excelência. Se você orar, você atrai excelência para a tua vida espiritual e normal. Daniel orava e por isso ele se destacou, mas infelizmente homens sentiram inveja de Daniel e começaram a armar uma maneira de tentar prejudicar ele de alguma forma, tentar de alguma forma matar ele, acabar com ele, tirar ele dali. A Bíblia diz que eles procuraram na vida de Daniel, fizeram um checklist e não acharam nada.
Aí falaram, a gente só pode pegar Daniel na lei do Deus dele. Aí fizeram um decreto, e o decreto dizia que ninguém poderia orar a nenhum Deus que não fosse a Dario. Preste atenção nisso. Não é de hoje que decretos acabam prejudicando ou tentando prejudicar servos de Deus. E aí fizeram um decreto, o rei não estava percebido, assinou o decreto, de modo que não poderia ser revogado. E a Bíblia diz que a notícia chegou em Daniel. Daniel viu que o decreto tinha sido assinado. E a Bíblia diz que ele percebeu aquilo, que a sentença para quem orasse fosse ser lançado na cova dos leões. Eu quero que você guarde isso. Daniel era um homem normal. Às vezes a gente lê a Bíblia e romantiza muitos personagens e esquece da humanidade deles. É que todos eles são ou eram pessoas igual a mim e a você, com os mesmos defeitos que eu e você, com qualidades que eu e você possuímos muitas vezes. A gente precisa entender isso. E a graça de Deus operou neles para fazer coisas maravilhosas. Isso é lição para nós. Se a graça operou neles, eles fizeram grandes coisas, a mesma graça pode operar na nossa vida e nós fazermos coisas maravilhosas para Deus. E aí Daniel sabia que a sentença para quem orasse seria ser lançado na cova dos leões. Você conhece a história. A Bíblia diz que Daniel soube do decreto, entrou na casa dele e abriu a janela na direção de Jerusalém. Eu gosto disso em Daniel. Com certeza Daniel teve medo de ser devorado pelos leões, mas o amor que ele tinha por Deus foi mais forte do que o medo que ele teve dos leões. Por isso ele foi orar, porque oração é amor. Só ora quem ama, aleluia. E eu abro até um parênteses para te dizer uma frase que eu ouvi, eu não lembro quem foi o escritor ou o idealizador dessa frase, mas a frase é essa: que a sua oração não seja uma lista de compras, mas uma carta de amor ao Deus vivo e todo-poderoso. Sabe, irmãos, às vezes a gente só ora para pedir, e Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: eu quero ouvir uma carta de amor da tua parte. Porque orar é se relacionar com Deus, orar é falar com Deus. Daniel teve mais amor por Deus do que medo dos leões. Que Deus nos dê um amor por Ele tão forte, que faça com que a gente rompa o medo de ser rejeitado em determinados lugares, de ser rejeitado em determinados ciclos. Irmão, tem gente que fica escondendo que é crente, que fica escondendo que serve a Deus, para ser aceito em determinados lugares. Que você tenha um amor por Deus que vence todo e qualquer medo de rejeição ou de oposição. Aleluia. Se for para aplaudir Jesus, aplaude com força. Daniel se pôs para orar, abriu a janela na banda de Jerusalém, abriu a janela na direção de Jerusalém. Isso é interessante também. Daniel estava na Babilônia, mas com a janela dele aberta para... Daniel estava na Babilônia, mas com janela aberta para... Toda a igreja. Daniel estava na Babilônia, mas com janela aberta para... A grande questão não é só onde você está, porque às vezes você não tem escolha. A grande questão é para que lado estão as tuas janelas. Porque tem gente que abre a janela na direção do Egito, abre a janela na direção do pior que tem na Babilônia. Meu filho, abre a janela na direção de Jerusalém. Ai, irmão, nesse tempo aí, quanta gente com janela aberta na direção de Babilônia, vendo das piores notícias, sabe, janela aberta em direção ao Egito, recebendo no celular e participando de grupo onde ele vê as piores coisas possíveis. Tem grupo que não é para gente que é crente não, irmão, que é toda hora uma porcaria, uma pornografia, um troço ruim que jogam lá no grupo e você está lá. Sai de lá, feche a janela na direção do Egito e abre ela na direção de Jerusalém. Aleluia. A janela é o ponto de visão de uma casa. A janela é o lugar por onde entra o ar na sua casa. É o lugar por onde entra o vento na sua casa. Se você tiver com a janela aberta para Jerusalém, vai vir vento de Jerusalém para a sua casa. Aleluia. Daniel abriu a janela na direção de Jerusalém, e os homens perceberam que ele estava orando como antes costumava fazer. A Bíblia diz que eles vão até o rei Dário, e então o rei sente um pesar no coração, porque o rei gostava muito de Daniel, e ele sente um pesar de ter que punir a Daniel. A Bíblia diz que o rei lança Daniel na cova, com medo, com pesar, temendo pela vida de Daniel, e Daniel vai lá, por causa da sentença, lançado na cova. A Bíblia diz que ele é posto lá. No outro dia pela manhã,
o rei não dormiu, o rei ficou preocupado. Logo que amanheceu, o rei foi na cova onde estava Daniel e deu um grito: Daniel, se é o caso de Deus a quem tu continuamente serves tenha podido te livrar. E a Bíblia diz que Daniel deu um grito lá de dentro: vive o rei meu senhor, que o meu Deus mandou um anjo e me livrou da boca dos leões. Ah, irmão, sabe o que é isso? Se você abrir a tua boca para orar, Deus vai fechar bocas que querem te devorar. Aleluia. O salmista disse: ai de nós se não for ao Senhor, os nossos inimigos já teriam nos devorado vivo. Eu vim te dizer que se você orar, Deus vai fechar bocas que queriam falar contra você. Abre a tua boca para orar, que bocas são fechadas. Aleluia. No Antigo Testamento a gente tem inúmeras histórias dos efeitos da oração, que são lições para nós. Só que eu não posso me deter só no Antigo Testamento, eu não vou te cansar essa noite. Quando a gente vai para o Novo, a gente tem a oração de um jeito mais conceitual, especialmente em Jesus, que é a nossa pessoa principal. Em Mateus capítulo 5, Jesus vai dizer algumas coisas a respeito da oração. Na verdade, capítulo 5 ele começa o sermão da montanha, no 6 ele entra em práticas de vida e oração. Capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 5, 6 em diante, Jesus vai nos dar algumas diretrizes a respeito da oração. A primeira que eu acho interessante é quando Jesus diz assim: vocês não vão orar como os gentios, que por muito falarem, eles pensam que serão ouvidos. Por que Jesus diz isso? Jesus não está proibindo muita oração, seria um contrassenso. Jesus está querendo inibir a repetição, porque oração não pode ser mecânica. Evite, na hora que você for orar, repetir sempre as mesmas palavras, porque isso vai se tornando algo mecânico em você, e a oração não trabalha com o que há de mecânico em nós, repetitivo. A oração é conversa, e conversa é espontaneidade. Deus não quer que você tenha um conjunto de palavras e quando você dobra o joelho você fala sempre as mesmas coisas, porque isso não vai refletir o que o teu coração vai estar de verdade sentindo no momento. Deus quer ouvir a tua voz como quem conversa com um amigo. Aleluia! Oração não pode ser mecânica, oração tem que ser espontânea. Jesus disse assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. As coisas no Evangelho não são mecânicas, são espontâneas. Aleluia! Então Jesus ensina isso. Uma outra coisa que Jesus ensina sobre oração, quando ele diz assim: vocês não vão orar nas praças para serem vistos pelos homens que estão orando. O que Jesus está nos advertindo? Ele está dizendo que oração não é para o homem ver, oração é para Deus ver. Aleluia! Sacrifício espiritual não é para o homem ver, é para Deus ver. Eu volto a repetir, não é falando sobre oração em conjunto, por uma causa determinada, é oração devocional, isso é para Deus ver. Tem gente que não entendeu isso até hoje. Esses dias eu estava lá no meu Facebook, rolando a linha do tempo, e aí eu vi alguém com o rosto bem abatido, o olho fundo. Eu pensei: meu Deus, eu vou abrir a legenda, deve estar doente de alguma coisa. Nem tinha Covid nessa época, se tivesse eu ia falar: deve ser Covid, pegou ele. E aí quando eu abri a foto, era a foto de um vaso dizendo assim na legenda: de oração e de jejum aqui, até tal determinada hora. Eu olhei para aquilo, pensei: ele não aprendeu nada com Jesus e nada com o Evangelho, porque aqui eu não faço oração para você ver, a minha oração é para Deus ver. Porque quando você faz para o homem ver, a tua recompensa é a imaginação do outro, em pensar que você é crente demais, que você é muito espiritual, que você é muito de Deus. Irmão, isso não é a recompensa melhor da oração. Você precisa entender que a verdadeira espiritualidade não é mostrada, é aquela que é percebida. Desconfie de gente que fala um dialeto pentecostalês, que gosta de dar uma de crente mais santo que todo mundo. Aleluia, a oração é lugar secreto, você e Deus. Quando você faz para Deus ver, a recompensa é dele, graça, virtude, poder, transformação. Aleluia, glória a Deus. A recompensa é para ele ver. Aí Jesus vai dar uma diretriz sobre oração, antes de nos ensinar um modelo de oração.
ele vai dizer mais uma coisa que é interessante: quando vocês forem orar, entrem no vosso aposento. A minha Bíblia, revista e corrigida, diz aposento, Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Em algumas traduções diz quarto, mas a palavra para o original grego aqui é tameion. Você já falou grego alguma vez na sua vida? Vai falar hoje em nome de Jesus. Repete comigo, tameion. Mais uma vez, tameion. Tameion é a palavra que Jesus usa ali. E o que era esse tameion, aposento? Esse aposento, na estrutura de casa dos judeus daquele tempo, era o lugar onde com frequência era guardado tesouros, joias e os alimentos. Era uma espécie de despensa o tameion muitas vezes. E eu preciso te dizer isso. Jesus está dizendo: entre no tameion, no lugar onde ficam os alimentos. No lugar onde ficam os tesouros escondidos, guardados. Entendeu lá atrás, levantou as duas mãos e deu glória a Deus, o irmão lá atrás. Porque orar é acessar o lugar onde estão os alimentos. Irmão, vida cristã é vida de oração. Se você não viver uma vida de oração, a primeira tentação que vier vai te derrubar. Se você não viver uma vida de oração, a primeira situação que vier vai abater a tua fé. Mas se você viver uma vida de oração, você vai estar alimentado de pé. Oh glória, eu sinto a presença de Deus aqui. Sabe por que tanta gente vive uma vida de altos e baixos espirituais? É porque não ora. Deus te trouxe aqui para te dizer: dobra o teu joelho e ora, porque orar é alimentar a sua alma em Deus. Aleluia. Quando você ora, você se provê, Deus te provê de alimentos espirituais. Tem um hino antigo da Cassiane que dizia: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Cadê o Flávio para me ajudar nessa hora? Deus te trouxe aqui para te dizer que orar é acessar o lugar do alimento. Mas pastor Bruno, eu não tenho assim muito argumento para orar. Eu não consigo orar assim muito tempo, eu não sei nem o que falar. Olha, irmão, dobra o teu joelho, nem que você fique de boca fechada, mas fica lá, porque oração não é monólogo. No monólogo só um fala, oração é diálogo. Você fala e Deus fala. Quantas vezes eu orando, Deus falou comigo: você tem que pedir perdão para fulano, tá? Quantas vezes eu orando, Deus falou comigo: não volta de novo naquele lugar lá, eu não te quero lá. Quantas vezes eu orando, Deus falou no meu coração coisas e situações. Algumas aconteceram, outras eu fui cabeça dura, me meti, quebrei a cara. Então Deus te trouxe aqui para te dizer que o lugar da oração é um lugar de alimento. Além de ser um lugar de alimento, o lugar da oração é um lugar de riquezas espirituais. Irmão, você sabe como eu comecei a pregar? Na minha infância, eu era um jovem muito trabalhoso para minha mãe. Para você ter uma ideia, eu era alguém muito tímido, mas também, além de muito tímido, muito bagunceiro. Eu fui expulso de 2 escolas na minha infância. E aí, quando passou a primeira infância, dos 14 para os 15, eu comecei a ficar muito tímido, e passando essa fase da agitação extrema. E muito tímido, e minha mãe dizia assim: Deus te chamou para pregar. E eu lembro que eu não entendia muito bem esse negócio de pregar. Como eu vou pregar, subir no púlpito e falar para um monte de gente? Até hoje eu fico nervoso. Eu não sei se você percebeu, eu estava aqui no púlpito antes de começar, eu fui no banheiro, irmão. Eu fico nervoso até hoje. E olha que aqui eu estou na nossa igreja. Eu fico nervoso para pregar em qualquer lugar. Esses dias eu fui pregar no aniversário de um amigo que ele estava fazendo, num salão de festa de um condomínio. E eu falei com a minha esposa: eu estou nervoso. Imagina naquele tempo mais ainda.
essa bênção, essa ousadia, Deus me deu através da oração. E eu lembro que eu fiz uma campanha no monte. Eu comecei a ir tanto para o monte, eu era solteiro, obviamente, era um outro contexto. Eu comecei a ir tanto para o monte que minha mãe passou a sair de casa, escondida, me procurando de madrugada para ver se eu estava no monte. Ela ia lá no monte, eu estava lá orando. Eu vivi uma parte da minha vida quase como um cabo Daciolo da vida. Vivia no monte. E foi nessa unção que Deus me batizou com o Espírito Santo. E logo que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu comecei a dar aula em escola dominical e depois eu comecei a pregar. Sabe, tem coisas que você olha para você e você diz, mas eu não tenho característica para isso, não tem nada a ver comigo. Mas se Deus falou, Ele tem esse tesouro para você no lugar da oração. Ele está dizendo, acessa porque eu tenho tesouro para te dar. Acessa porque eu tenho o dom para derramar na tua vida. Acessa, Deré Baravachuri Mireia. Acessa porque eu tenho a riqueza para te entregar. Acessa porque eu tenho a estratégia para te dar. Eu tenho a sabedoria para te dar. Aleluia, eu tenho o dom para te dar. Eu tenho a língua estranha para te dar. A visão para te dar. A interpretação de sonhos para te dar. Levanta a tua mão porque tem riquezas no lugar da oração te esperando. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Oh, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aquela madrugada que você acordou do nada, não foi o que você comeu na janta, era o Espírito Santo dizendo, vem orar, eu tenho algo para te revelar. Sabe, eu lanço uma palavra no mundo espiritual, você vai acordar de madrugada e só vai dormir quando dobrar o joelho para orar. Oh, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. O lugar da oração é um lugar de alimento, é um lugar de riqueza. Aí Jesus prossegue, diz assim, vocês vão orar assim, Pai nosso. Jesus sempre trata Deus como Pai. E é através da oração que Ele nos ensina a criar esse vínculo. Quando Ele diz assim, vocês vão orar assim, Pai nosso. Porque oração é criação de vínculo. Como eu já disse para você, orar é conversa. Quando você conversa muito com alguém, você vai criando vínculo, intimidade. Ah, irmão, é maravilhoso chamar Deus de Pai. Jesus era todo disruptivo com o judaísmo. Embora ele fosse um judeu, porque os judeus entendiam Deus como Senhor, como Quírios, distante. Aí Jesus, através da oração, aproxima isso e diz, vocês vão chamar Deus de Pai Nosso. Eu não sei como foi a tua experiência com o teu pai da terra. Teve gente que tem a bem-aventurança de ter um pai maravilhoso. Teve gente que teve um pai meio capenga. E teve gente que teve um pai omisso. Mas o que eu quero te dizer é que a experiência com o Pai Celestial é sempre maravilhosa. Pai Nosso. Aí Jesus prossegue, que está nos... Existem 3 céus. O primeiro céu, que é o céu que você consegue acessar pagando uma passagem de avião. Você paga uma passagem de avião e você voa nesse céu. É o céu das nuvens. Quem já andou de avião sabe que é coisa linda. Existe também o segundo céu, que é o céu para além da nossa atmosfera, as estrelas. Elas poucas pessoas têm acesso, só os astronautas. Agora existe o terceiro céu. Ah, entendeu ali de seu glória. O terceiro céu você não acessa pagando uma passagem. O terceiro céu você não acessa na NASA. O terceiro céu você acessa de joelho dobrado no teu quarto. Ah, era para você ter levantado as 2 mãos, aberto a tua boca e dado um glória a Deus bem alto. Deus está dizendo, vem para a minha presença, ora. Aleluia. Aleluia. Santificado
Oh, eu sinto a presença de Deus aqui essa noite. Oh, glória. Olé minha candaravachúria. Oh, glória, 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 glória. Glória, em Atos capítulo 2, eles estavam orando, há mais ou menos 50 dias, se cumpriu o dia de Pentecoste, e a Bíblia diz que veio um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Você pode levantar a tua mão, fechar os teus olhos aí, leparava shurimi andarábia, há um vento de Deus aqui, ore a Deus e adore a Ele nesse momento. Ele quer soprar esse vento sobre nós essa noite, aleluia. Cessa o terceiro céu, aleluia, aleluia. Lema calami otemi a reva, promaravachúria. Oh, glória. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus quer te renovar aqui essa noite. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus quer ativar em você o desejo pela oração. Glória a Deus, glória a Deus. Santificado seja o teu nome. Que venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Oração é rendição. Você não ora para mudar Deus, seja feita a tua vontade. Você ora para mudar primeiro você. Quando você ora, antes de Deus mudar a situação, Deus muda o teu coração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Não tenha vergonha de pedir o pão de cada dia. Não tenha vergonha de pedir a Deus o que você deseja. Pedi e dar-se-vos-á. Sabe, existe uma falsa espiritualidade difundida por aí, dizendo, não, eu não peço nada a Deus. Para com isso. Você está falando com o Criador do céu e da terra. Pede que Ele vai te dar, se estiver de acordo com a vontade dEle. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas transgressões, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O lugar da oração é um lugar de perdão, é um lugar de reconhecimento das suas falhas. Perdoa as nossas dívidas. Ah, irmão, eu queria muito ser bem mais crente do que eu sou. Nós temos falhas, defeitos. A gente olha com um olhar enviesado para muitas coisas, analisa a coisa de forma errada, tem impulsos às vezes malignos. Mas é no lugar da oração que a gente se rende a Deus e diz, me transforma, perdoa os meus pecados. O lugar da oração é um lugar de humildade, onde a gente reconhece que nós somos pecadores salvos pela graça, pelo amor e pela misericórdia divina. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória. Foi cantado isso aqui, foi isso que confirmou essa mensagem no meu coração essa noite, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tinha uma questão concernente ao que falar. Quando uma pessoa começou a louvar aqui, me antecedendo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, porque teu é o reino, o poder e a glória. Eu falei no meu coração, tá bom, Espírito Santo, eu já sei o que não eu quero falar, mas o que o Senhor quer falar para Devec Taquara. Dobra o teu joelho e ora, aleluia. A oração do justo pode muito seus efeitos.
feitos. Há grandes resultados aguardando você na sua vida. Todos eles serão buscados no lugar da oração. Paulo estica muito o conceito de oração quando ele faz não um pedido, não uma ordem. Orai, orai, toda a igreja, orai. Em Paulo a gente percebe, é Tessalonicenses 5, 18, 19, por ali, primeira. Em Paulo a gente percebe, orai sem cessar. O que é isso? Não tem como eu viver só de joelho dobrado e orar o tempo todo assim. Eu tenho que viver a vida. Eu tenho 2 filhas, eu tenho que levar na escola, buscar. Amanhã é segunda-feira, é dia de pagar boleto. Misericórdia. Você tem as coisas, tem que trabalhar, estudar, sabe? Como é que você cumpre o orar sem cessar? É porque orar não é só quando você dobra o joelho. É óbvio que o que eu estou dizendo é o seguinte: ore em todo tempo e tenha um tempo também para orar. Eu falei do tempo específico da oração e agora eu quero te falar: ore em todo tempo, orar sem cessar. Porque orar não é só quando você dobra o teu joelho, mas quando você dobra a tua alma diante de Deus. Fica de pé em nome de Jesus. A chave para você viver o que você ainda não viveu, com Deus espiritualmente falando, e humanamente falando em relação a coisas humanas, essa chave está na oração. Eu creio no poder da oração. Ore a Deus, busque a Deus. Ore uma oração de quebrantamento, de entrega, de busca, de perdão. Eu quero devolver a quem é de direito, mas antes eu quero fazer uma pergunta. Entrou alguém aqui essa noite que ouviu essa palavra e você quer, a partir de hoje, fazer como Jesus ensinou, chamar Deus de Pai? A Bíblia diz que a todos quanto creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você quer hoje entregar sua vida para Jesus, para ser feito filho de Deus e chamar Deus de Pai, sai do seu lugar e vem à frente que eu quero orar por você. Tem alguém que entrou aqui essa noite e de repente você nunca entregou a tua vida, nunca veio à frente. Você já veio algumas vezes na igreja, já foi em outras igrejas, mas hoje você quer fazer uma aliança com Deus genuína e verdadeira. Sai do teu lugar e vem que eu estou te aguardando aqui na frente. De repente entrou alguém aqui essa noite que talvez está afastado dos caminhos do Senhor. Você tropeçou na fé e infelizmente andou por caminhos que não eram os caminhos de Deus para você. Mas você quer voltar hoje para Jesus. Sai do seu lugar e vem à frente que nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar pela sua vida. Tem alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida hoje a Jesus? Se você quer fazer isso hoje, eu nasci na igreja, irmão. Minha mãe sempre foi crente. Meu pai era meio barro, meio tijolo. Minha mãe sempre foi crente, assembleana. Mas um dia eu levantei minha mão e entreguei minha vida para Jesus. Então o que eu estou te convidando para fazer é o que eu já fiz um dia, e o que todos nós aqui, via de regra, fizemos também. Um dia nós entregamos a nossa vida para Deus e falamos: Senhor, toma o controle da minha vida, toma a minha vida nas tuas mãos. Se você continuar no seu lugar diante dessa oportunidade, o que você está dizendo para Deus é o seguinte: eu vou continuar tocando minha vida. Eu vim aqui, ouvi a palavra, foi muito bom, muito legal esse momento, mas eu vou continuar tocando minha vida. Não faça isso. Entrega a tua vida hoje para Deus. Ele quer te
receber e te entregar uma nova vida nele, para que se cumpra em você aquilo que disse o apóstolo Paulo: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Eu te aguardo aqui na frente. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Se você quer voltar para Jesus, sai do seu lugar e vem, que nós queremos orar por você. Nós queremos orar pela sua vida. Hoje é a noite de mudar radicalmente, completamente a história da tua vida, mudar você para sempre. Quem vai fazer isso não é a nossa religião. Não é sobre religião esse convite. É sobre transformação, é sobre filiação, é sobre entrega. Glória a Deus. Eu estou te aguardando aqui na frente. Se você de repente quer a ajuda de alguém, peça a alguém que está ao seu lado, para essa pessoa te convidar e te ajudar e vir até aqui à frente com você. A igreja fecha os olhos em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. Você pode adorar a Deus, já tem pessoas vindo à presença de Deus.